Olá, tudo bem? Eu sou Giciane de Melo Gomes, estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, né, e cursamos licenciatura em Geografia, né? E nós estamos gravando esses vídeos para falar sobre o nosso estágio híbrido de extensão de diferentes contextos. E o tema do nosso estágio é globalização e o excesso de lixo gerado. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão ambiental urbana e sua institucionalização, né? A partir da década de 1990, a preocupação com os problemas ambientais deixou de ser prioritariamente relacionada à agenda verde e passou os problemas de ordem urbana também passaram a fazer parte da pauta e do debate das políticas públicas. Silva e Travassos, 2008, apontam que nas últimas décadas a produção do espaço urbano está relacionada a um acirramento dos problemas ambientais urbanos. E nota-se um pequeno aumento da consciência pública e um maior prestígio de dimensão ambiental subjacente às questões urbanas. Para que os problemas de ordem urbana também passassem a fazer parte da pauta e do debate, houve um longo processo reavaliado pelo movimento ambientalista. Segundo Silva e Travassos, 2008, novos parâmetros foram gradualmente introduzidos nas abordagens pertinentes ao meio ambiente. Enquanto no Brasil, na década de 1970, conforme já destacamos, o momento político era chamado milagre econômico, vivenciado na década o novo ambientalismo, que traz em seu bojo a relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Dessa forma, passam a constar parâmetros políticos, sociais e econômicos, que referem à desigualdade existente entre países pobres, com baixos indicadores econômicos, e ricos, com elevados indicadores econômicos, nas análises feitas ao meio ambiente. Portanto, para reafirmar o exposto, isso nos mostra, né? Silva e Travasso, 2008, página 29, nos mostra que, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, uma classificação adotada para os problemas ambientais é a divisão segundo agendas. Assim, definiu-se a agenda verde, aquela que se refere a assuntos com preservação de florestas e biodiversidades, a agenda azul, aquela que se refere à gestão de recursos hídricos, e a agenda marrom, aquela que se refere às questões ambientais relacionadas à urbanização, à industrialização, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social, tais como a poluição do ar, da água, do solo, a corrente, a coleta e a reciclagem do lixo e ordenamentos urbanos, a segurança química e etc. Para Silva e Travassos, 2008, a noção de crescimento econômico está relacionada com os índices qualitativos que atribuem melhores nos setores produtivos, enquanto que a percepção de desenvolvimento econômico está relacionada a índices que destacam melhorias na qualidade de vida, no meio ambiente, na distribuição de renda e entre outros, né? A possibilidade de compreender que as questões ambientais, elas não mais de forma restrita, vislumbrando somente a conservação de recursos naturais ou os problemas da poluição, mas a partir de uma perspectiva social, econômica e política mais abrangente, em que se inclui o questionamento das formas de desenvolvimento prevalecente nos países de primeiro ou de terceiro mundo. Possibilita o início do entendimento da face ambiental subjacente aos assentamentos urbanos. Muitos foram os fóruns internacionais que deram impulso à problemática ambiental no Brasil. Alguns levados em consideração
não somente os aspectos ambientais, mas também os aspectos sociais, uma vez que ambos não se distorciam, como os fóruns internacionais promovidos pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, como eu já comentei algo no vídeo anterior. Na década de 1990, tornou-se grande a visibilidade dos problemas ambientais, mesmo tendo um início incipiente na década de 1970. Prova disso é que no ano de 1992, a ONU realizou no Brasil a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, CENUMAD, no Rio de Janeiro. Da conferência resultou a chamada Agenda 21, que apresentou um leque enorme de temáticas, fazendo claras distinções entre os problemas dos assentamentos humanos em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, concluindo que a imensa concentração populacional nos assentamentos urbanos dos países em desenvolvimento tem exercido forte pressão sobre o meio ambiente. De maneira semelhante, apontou a pobreza como uma das questões cruciais dos problemas ambientais urbanos, considerando a sua erradicação e a resolução do problema habitacional como requisito indispensável para a produção do desenvolvimento sustentável nas grandes cidades. CONUMAD, 1992. Assim, a Agenda 21, com seus 40 capítulos, não se restringiu à questão exclusivamente ecológica, mas incluiu desafios como a irradiação da pobreza, o fortalecimento global e irrestritivo dos direitos humanos e a consolidação da paz entre os povos. Mesmo sem sendo consenso dos que se debruçam na temática ambiental urbana no entendimento de Plug, 2000, citado por Silva e Travessos, 2008, a CONUMAD teve um fator positivo, uma vez que os problemas relacionados ao crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, sobretudo nos países em desenvolvimento, assumiram a mesma importância que aqueles relacionados à perca dos recursos naturais. Outra conferência também com a tônica na problemática ambiental urbana foi a Agenda Habitat I. A Assembleia Geral das Nações Unidas convocou a Conferência Habitat I em Vancouver em 1976, quando os governantes começaram a reconhecer a necessidade de assentamentos humanos sustentáveis e consequências da rápida urbanização, especialmente nos países em desenvolvimento. Naquela época, a urbanização e seus impactos não eram considerados pela comunidade internacional, mas o mundo estava começando a testemunhar a acelerada migração de pessoas para as cidades, bem como a maior longevidade da população urbana resultantes do avanço da medicina. Então, o que nós temos aqui, né? Naquela época, então, a urbanização e seus impactos não eram considerados pela comunidade internacional, mas o mundo estava começando a testemunhar a acelerada migração de pessoas para as cidades. E o que nós temos com esse avanço, com esse crescimento, cada vez mais a geração de lixo, né? Porque aonde se tem essa bastante concentração de pessoas, como aqui a gente viu esse acelerado crescimento de pessoas indo para as áreas urbanas, se tem essa produção acelerada de lixo também. Assim, conforme apresenta o programa Cidade Sustentável 2016, os compromissos de Vancouver foram confirmados 20 anos depois da conferência Habitat II, em Istambul. Líderes mundiais adotaram a Agenda Habitat II,
como um plano de ação global para abrigos adequados para todos, com a noção de assentamentos urbanos sustentáveis, levando desenvolvimento em um mundo urbanizado. Já o Habitat 3, em 2016, representa a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradias e Desenvolvimento Urbano Sustentável. 40 anos depois, há consenso de que as estruturas das cidades, formas e funcionalidade precisam ser transformadas na mesma medida em que a cidade se transforma. O legado da cidade do século XX, em termos de padrões especiais, é de que ela cresça além de suas fronteiras para cidades, satélites ou dormitórios e subúrbios. As cidades têm se desenvolvido para além de suas áreas periurbanas, muitas vezes por conta de fatores tais como seu fraco planejamento urbano, pobre gerenciamento, crises de regulação fundiária e especulação imobiliária. Em 2010, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos reportou que mais de 827 milhões de pessoas estavam vivendo em condições semelhantes a favelas. Programa Cidade Sustentável 2016. Para muitos autores no Brasil, a soma das suas conferências citadas anteriormente contribuiu de forma propositiva no sentido de introduzir a dimensão ambiental nas políticas urbanas existentes ou a serem formuladas. A Agenda 21 brasileira foi adotada pelo governo federal como um dos seus programas no plano plurianual de 2004 a 2007. Ou seja, mesmo de forma incipiente, já mostra a preocupação do governo na elaboração de políticas públicas estruturais do país. Então, precisa, necessitamos de cada vez mais dos governantes e políticas falarem sobre esse assunto, Além das conferências, devido a inúmeras reivindicações dos movimentos sociais de luta pela reforma urbana, foi criado no ano de 2003 o Ministério das Cidades. Para Silva e Travasso, 2008, a criação desse ministério é emblemática no que diz respeito à inserção de questões ambientais nas pautas relacionadas ao meio urbano. Em cada uma de suas 4 secretarias estão alocadas programas específicos que têm como meta melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos urbanos precários. Outra conferência que merece destaque é a Conferência do Milênio, promovida pela ONU no ano de 2000, pois dela originaram-se as 8 metas de desenvolvimento do milênio. Na concepção de Silva e Travasso, 2008, a meta 7 merece destaque. Ela é subdividida em 3 objetivos. O primeiro consiste em integrar os princípios de desenvolvimento sustentável às políticas e aos programas nacionais e reverte a perda dos recursos ambientais. O segundo, em reduzir pela metade até 2015 a proporção das populações sem acesso permanente e sustentável à água potável segura. E terceiro, em alcançar até 2020 uma melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários. Os documentos apresentados e formulados na década de 1970, comparado com as décadas de 1990 e 2000, mostram maturidades e avanços expressivos quanto a abordagem faz referência aos problemas ambientais urbanos. É possível percebermos, inclusive, uma dupla abordagem, uma vez que a questão ambiental foi incorporada pela agenda urbana e a questão urbana passou a fazer parte da sua agenda ambiental. Jacob, 2000, citado por Silva e Travassos, 2008,
mostra que de uma visão excessiva genérica de associação entre meios ambientais e desenvolvimento, parte-se para uma compreensão mais profunda dos problemas ateniente ao contexto urbano, com o potencial de interferir na formulação de políticas públicas orientadas à construção de cidades sociais e ambientalmente sustentável. Contudo, é preciso avançar muito mais em políticas públicas para solucionar os problemas, não apenas ambientais, mas também sociais, que atinge principalmente a população que está longe do chamado núcleo central da cidade. Então, precisa haver avançar muito mais em políticas públicas, para solucionar os problemas. E não somente, como a gente está comentando aqui, falando nesses vídeos, questões ambientais, mas também sociais, que atinge principalmente a população que está longe do chamado núcleo central da cidade. Os problemas socioambientais urbanos. A literatura evidencia que no final do século XX e início do século XXI, o processo da urbanização atingiu índice mais elevado, concluindo que a população do planeta na atualidade é majoritariamente urbana. Mendonça, 2004, página 2, afirma que essa condição engendra uma série de novos e complexos problemas para a compreensão e gestão de espaço e da sociedade urbanos, sendo que aqueles de ordem socioambientais encontram-se destacados no contexto das cidades, particularmente daquelas de países em condições socioeconômicas de alta complexibilidade, como é o caso do Brasil. Por meio de biografias, nós podemos perceber que nos últimos tempos a perspectiva teórica e metodológica para o estudo da urbanização e da cidade tem sido vasta. Porém, a abordagem dos problemas socioambientais urbanos ainda necessita de propostas mais específicas para o tratamento desses problemas. Sendo assim, é salutar destacamos que, devido à seriedade e à gravidade dos problemas existentes, é fundamental dispensar maior atenção aos estudiosos e gestores urbanos. Mendonça, 2004, página 24, afirma que o espaço de aglomeração urbana sempre foi marcado por problemas derivados da interação entre a sociedade e a natureza, sendo que esse problema não mais evidencia nas cidades do que nas áreas rurais. Por um considerável período, os problemas relacionados aos espaços cotidianos e ao ambiente urbano foram tratados apenas nas perspectivas de impactos ambientais urbanos. Enquanto em algum momento, com a relação às contribuições para a solução dos problemas que atingiam o homem no meio urbano, privilegiou-se um tratamento de cunho naturalista. Outro estudo e outros autores, como Serres, 1989, e Santos, 1996. Para melhor compreender os problemas ambientais urbanos, lançamos mão de uma concepção relativa à diferença entre o ritmo da produção da natureza e o ritmo dotado pela sociedade. Serres e Santos, Serres 1989 e Santos 1996, citados por Mendonça 2004, argumentam que existe o tempo, eles argumentam que existe o tempo da natureza e da sociedade. O da natureza é lento, já o da sociedade, particularmente em sua fase tecnicamente presente, é rápido. Contudo, a perspectiva evidência considerável generalização, pois nem todo fenômeno natural se processa de forma lenta e nem toda dimensão social de forma rápida. Ritmos lentos e ritmos velozes são, sobretudo, condições relativas do estado momentâneo de cada fato ou fenômeno. Assim, lentidão e rapidez são observados tanto na natureza quanto na sociedade.
Afinal, os chamados eventos catastróficos da primeira, por exemplo, um terremoto, uma chuva torrencial concentrada, uma tempestade, etc., desenvolve-se de forma muito rápida, ao mesmo tempo que a parcela da sociedade despromovida de tecnologia, a maioria da humanidade, vive à mercê do tempo lento. Pode-se, todavia, adiantar que a parcela da população que vive no tempo lento é muito mais vulnerável aos impactos e riscos dos fenômenos ligados ao tempo rápido da natureza que aquela que compõe a classe alta da sociedade. Ela, por sua vez, e pelo seu poder econômico e tecnológico, vive a impressão de controlar o tempo e a natureza. Mendonça, 2004, página 2. Portanto, a sociedade urbana passou a requerer uma abordagem mais complexa dos problemas ambientais, ao vivenciar problemas de extrema gravidade para a maioria da população, ministrados em diversos processos de exclusão e injustiça social. Mendonça, 2004, ainda explícita que, ao se encontrarem expostos a fenômenos naturais, tecnológicos ou sociais impactantes e de ordem eventuais ou catastróficas, parcelas importantes da população passaram a vivenciar condições de risco ambiental. Assim sendo, essa condição se liga tanto às ciências da natureza quanto às ciências da sociedade. Ou seja, nessa abordagem, as condições da vida da população passaram a desempenhar importante papel na constituição e na compreensão dos problemas ambientais urbanos e relevaram, ao mesmo tempo, diferenciações claras entre a cidade formal e a cidade informal. Mendonça, 2004. Nesse sentido, Mendonça, 2004, mostra em sua obra Impactos Socioambientais Urbanos que o termo socioambiental passou a ser empregado para evidenciar que alguns problemas ambientais têm forte conotação social e devem ser tratados, levando-se em consideração tanto os elementos naturais quanto os sociais que o constituem. Desmantle, 2004, página 12, considera a vulnerabilidade socioambiental como a coexistência ou sobreposição espacial de grupos muito pobres e com alta privação, ou seja, vulneráveis socialmente em áreas de risco ou de degradação ambiental. Dessa forma, a vulnerabilidade socioambiental compreende a junção dentro de um espaço de população socialmente vulnerável ou sensível que ocasionam ou estão vinculadas a danos no meio ambiente, ao meio ambiente, né, que se apresentam em elevada escala ou em estado crítico. Grazia e Queiroz, 2001, como já descrito por Mendonça, 2004, concebem o espaço socioambiental como aquele onde vive e no qual articula indissoluvelmente sociedades e meio ambiente. Esse autor considera que os gestores urbanos devem buscar a sustentabilidade socioeconômica, ou seja, que a evolução da cidade não implique crescente esgotamento dos recursos naturais e exclusão de parcelas sociais. Grazia, Queiroz, 2001, página 14. Para esses autores, a condição de pobreza de uma determinada população está estreitamente vinculada à condição de formação de risco e de vulnerabilidade socioambiental. Eles demonstram que os pobres, em muitos momentos, são impelidos a criar uma cidade ilegal nas aberturas fissuradas da cidade legal, muitas vezes aproveitando-se da área pública ociosa ou de preservação ambiental, pois são incapazes de competir no mercado formal da terra urbana.
devido ao próprio comportamento especulativo do capital imobiliário. Os autores ainda teorizam que, enquanto a mídia facilita facilita o crédito para o consumo de produtos eletrônicos modernos, a mesma ação não se aplica aos programas habitacionais para essa parcela da população. Assim, sem escolha, os moradores constroem por seus próprios meios suas moradias, sem assistência técnica ou financiamento, já que a irregularidade fundiária implica, em geral, os fortes obstáculos ao acesso ao crédito e aos programas habitacionais oficiais. As favelas, mocombos, alagados ou assentamentos clandestinos ou irregulares surgem, proliferam-se, atensam-se, constituindo a única alternativa habitacional para uma grande parte da população que enfrenta, nesse caso, a insegurança quanto à permanência e à precariedade das condições. Grazia Queiroz, 2001, página 44. E tendo assim, né, pessoal, como essa questão que a gente tratou aqui, que com certeza a questão do lixo, um saneamento básico, não é de boas condições, né? Então, assim, esse crescente avanço, esse excesso de lixo gerado por essa população. Garcia e Sangles, 2009, página 98, citando Jacob, 2004, descreve que a falta de política pública compatível com o intenso processo de urbanização e a falta de uma legislação de uso do solo ampliaram a chamada cidade ilegal, que ocupa os espaços vizinhos da cidade, principalmente em áreas de menos valor. Muitas são as consequências acarretadas para o ambiente, o que eu acabei de dizer, com o surgimento e agravamento das vulnerabilidades socioambientais, que podem ser tanto ambientais quanto sociais. Quando nos referimos aos aspectos ambientais, as principais consequências notáveis são a degradação do ambiente natural, como de um todo, e a poluição dos recursos hídricos. Já no aspecto social, vemos uma crescente exclusão e uma estratificação cada vez maior da população, em que a parcela mais carente fica submetida constantemente aos problemas evidentes pela falta de infraestrutura, e em muitas cidades brasileiras, pelo pouco investimento no planejamento urbano, ficam de certa forma à mercê do abandono e do descaso público. Isso se deve ao fato de que grandes centros urbanos estão se expandindo cada vez mais e, ao mesmo tempo, em que a demanda pelos recursos naturais também tem aumentado de forma significativa. Com a necessidade constante de novo espaço e a falta de infraestrutura e de políticas adequadas, surgem situações de vulnerabilidade social, em que muitas famílias sem condições econômicas para montar sua moradia em área provida de infraestrutura acabam ocupando, legalmente ou não, espaços urbanos periféricos, que não dispõem de condição para receber assentamentos humanos, sendo muitos desses localizados em áreas consideradas de risco. Faz sentido, então, afirmarmos que as cidades brasileiras se modelaram segundo a ocupação centro-periferia, refletindo um modo próprio de apropriação social, econômico e ambiental do espaço urbano, conforme apresenta Prioli e Rosilli, 2006. Para Garcia e Sanches, 2009, a constante atividade urbana, que ocasiona inúmeras alterações no meio, notadamente nos processos naturais, cada vez mais expõe as cidades a riscos e vulnerabilidade, tanto no âmbito social como ambiental,
De fato, a interação entre o homem e o meio ambiente é muito complicada e gera inúmeras consequências, em sua grande maioria maléficas para ambos. Devido à falta de interação e planejamento entre o meio natural e o antrópico. Para os autores, ainda afirmam que, considerando os agravos pertinentes ao meio urbano, podem ser citados como principais os problemas ambientais, enchentes, proliferação de doenças, né, etc. E os problemas sociais, que são a violência, a mortalidade, entre outros malefícios. A capacidade de enfrentar risco, bem como os mecanismos de defesa de dado grupo ou região, podem determinar uma classificação de quão vulnerável o grupo está. Para Jacob, 2004, citado por Garcia e Sanches, 2009, os grupos mais vulneráveis frequentemente vivem em habitações pobres e em áreas com escasso serviço urbano. Tais áreas são ambientalmente vulneráveis, né? O que é agravado pelo processo de expansão urbana desordenada e pela vulnerabilidade sociais, criando situações de vulnerabilidade socioambientais. Mendonça, 2004, finaliza que o enfoque da problemática socioambiental urbana, com base na perspectiva de impactos, riscos, sistemas ambientais urbanos e vulnerabilidade socioambiental, coloca-se como uma instigante construção teórico-metodológica para os estudiosos e gestores da cidade do presente. Portanto, é fundamental que os pesquisadores urbanos busquem um aprofundamento maior quanto à temática dos problemas socioambientais. Inúmeros exemplos de realidades que espelham condições, impactos, riscos e vulnerabilidades socioambientais podem ser evacuados em cidades de países não desenvolvidos. A lógica da urbanização no contexto de tais países é muito parecida no tocante à produção do espaço urbano ali presente, e de forma particular de miríade de problemas que lhe caracterizam. Assim, a constatação da degradação ambiental e a qualidade e condição da vida compõem um só mosaico, sobre o qual a aplicação de perspectiva de vulnerabilidade socioambiental podem muito contribuir para realçar a gênese e a evolução dos problemas atenienses. Mendonça, 2004. Será que toda a sociedade é beneficiada com o planejamento urbano? Será que todos têm o direito à cidade? É evidente que em muitas metrópoles brasileiras, a interação entre impactos ambientais e áreas de concentração de pobreza, subhabitats, que colocam em questão, em muitos momentos, a ausência do planejamento urbano, caracterizando assim condições de expressiva vulnerabilidade socioambientais. A solução ou os meios de minimizar os problemas socioambientais das cidades brasileiras na atualidade são muitos, mas o sucesso somente será pleno, segundo Mendonça, 2004, com a criação e aplicação de uma gestão urbana com participação social. Afinal, a cidade, o espaço e o modo de vida que fascinam a maior parte dos homens do presente devem ser convertidas, todas elas em ambiente de prazer e boa realização para a maior parte da população. Mendonça, 2004. Então, uma questão bem importante, aqui dizendo que as cidades, o espaço e o modo de vida que fascinam a maior parte da população do homem do presente, elas devem ser convertidas, todas elas, em um ambiente de prazer e boa realização para a maior parte da população, porque se todos pensarmos juntos, teremos melhores formas de convivência, Por hoje é só. Até.